Olá, internautas de todo o Brasil, pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, que sempre estão nos assistindo, brasileiros que estão no Japão e outras partes do mundo e que acessam aí o TV Call Center. Tá? O TV Call Center acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, né? E contamos sempre com o apoio de vocês. Todas as semanas nós trazemos aí os melhores profissionais do mercado e sempre naquelas vertentes, né? Tecnologias, processos ou recursos humanos, né? Ou talentos humanos. E hoje não poderia ser diferente, nós trouxemos aí duas pessoas de bastante peso no mercado, profissionais consagrados no mercado de contact center, que já passaram por várias empresas e ajudaram bastante essas empresas a crescer. Tá? Hoje os nossos convidados são Paulo Godoy e o Alessandro Damasio. Boa noite, Paulo. Boa noite. Damasio também. Boa Tá? noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Né? É muito bom ter a Odus aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar com você e dizer um pouco desse mercado, e como que as perspectivas e o que a gente faz e o que a gente pode fazer para contribuir para esse mercado. Tá perfeito, tá bom. Pessoal, o áudio do Paulo tá bom ou não? Então tá beleza, né? É que o Paulo fala mais baixinho eu falo aí. um pouco baixo. Né? Né? Tá ótimo. Acho que não é por educação, não. Ok, mas vamos lá. Tá bom. Paulo, você como presidente da Odus, né, atualmente, você está bastante tempo aí no mercado de call center e contact center, certo? Fala aí quantos anos e um pouquinho da sua história também, para que os nossos internautas, né, muitos estão te vendo pela primeira vez, né? E olha aqui que é Paulo Godoy, é nome de rua, né? Né? Quem que é essa personalidade? Então, por favor, fala um pouquinho aí de você, tá? Bom, eu já estou nesse mercado de telecomunicações que a gente já há bastante tempo. Isso acho que eu deponho até revela um pouco a idade, né? Mas eu, especificamente no contact center, hoje mais lá, antigamente mais no call center, eu comecei quando no Banco Nacional. Opa. Eu era gerente de telecom e foi uma época que começaram a, vamos dizer assim, os bancos começaram a fazer atendimento via telefone. Então isso no início da década de 90 conjugou com a abertura de mercado e aí tinha muito bancos 30 horas do Unibanco, que até hoje está aí presente. Então tinha uma concorrência dos bancos por atingir cada vez mais rápido essa forma de se comunicar com o público, né? Com seus clientes, de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil e menos onerosa do que manter loja na rua. Então, atendimento, eu comecei a história, vamos dizer assim, de telecomunicações para call center por meio desse desafio dentro do Banco Nacional. Foi o terceiro banco a apresentar uma forma de comunicação via call center, foi o Banco Nacional, instituição financeira na época. E dali foi que eu nunca mais saí desse, vamos dizer assim, desse ambiente de mexer com esse ambiente tecnológico para apresentar formas alternativas e facilitar o contato entre empresa e cliente. Então, em 93, passei por Alcatel, até tem uma história bem interessante. A Altitude hoje, o produto EasyPhone, ele nasceu de uma iniciativa dentro do Banco Nacional. Existiam poucos discadores automáticos, né, dialers na época, e assim, para a necessidade específica do Nacional, que ele precisava de algumas coisas assim, um pouco diferentes, e aí surgiu uma especificação dentro do Nacional, e eu estava dentro desse grupo que é responsável por criar esse centro
de atendimento para o serviço ativo, né? Na época era para expandir base de clientes, então necessitava de algumas funções um pouco diferentes do que já existia. E aí nasceu o EasyPhone com dentro dessa oportunidade. E eu me envolvi a tal ponto que quando fui para a Alcatel, eu fui por um convite para introduzir ou expandir esse produto no Brasil por meio da Alcatel. Na época a EasyPhone ou Altitude não estava instituída com a mesma capilaridade que ela possui hoje. Então eu me envolvi com esse ambiente e continuei. Passei por Global One, um pedacinho de Intervoice, depois na TTS, né, uma empresa nacional, uma tecnologia de solução unificada que começou lá em 98. Eu participei desse projeto. One-to-one, né? Não, tudo em um, né? Isso, OnePBX, né? Isso, All in One, uma solução que possuía todos os recursos. E de lá para cá, então, passei pela TTS, passei por Corsidian, que é Aspect hoje, né, que tem produto ali, então no Pai IT, e passei por Verices, e há 2 anos e meio, praticamente, agora estou com a Olus. Perfeito, legal, que bom. Paulo, fala aí para os pessoas que estão escutando falar Banco Nacional, mas vocês vão procurar lá vão procurar na internet e não tem mais, né? Então o Banco Nacional ele foi, na década de 90, foi encampado pelo Unibanco, que depois virou Itaú. Seria hoje na sequência, basicamente isso daí, né? Isso. Tá. Foi um banco, vamos dizer assim, após, né, vamos dizer assim, o real, muitas instituições financeiras, vamos dizer assim, não digo desapareceram, mas foram incorporadas por outras, vendidas e tudo mais. O Banco Nacional tinha uma grande representatividade porque ele tinha era um dos maiores bancos privados do Brasil, entre o 4º e 5º banco. Então vinha Bradesco, privado Bradesco, Itaú, tinha, eu não me lembro, Real, Unibanco. O Nacional ficava entre 4ª e 5ª posição. Tinha diversos produtos de seguros, de cartão de crédito, tinha um número de clientes super representativo e era um banco inovador. Tinha as pessoas que trabalhavam no Banco Nacional eram, vamos dizer assim, estão até hoje nesse mercado e ainda atuantes, eram muito inovadoras e tinham uma visão muito boa. Aí os acontecimentos vamos dizer assim, que trouxeram a incorporação por outro, o Unibanco mesmo incorporou vários produtos que eram do Nacional e tem alguns que estão até presentes até hoje, né? Então eu acho que o Banco Nacional, em termos para as pessoas que trabalharam nele, era o banco do Ayrton Senna. Exatamente, do guarda-chuva. Do guarda-chuva, ele tinha uma associação da imagem Ayrton Senna e banco muito grande. Assim, foi uma parte da vida financeira no Brasil, passa pelo Banco Nacional também, acho. Beleza, tá ótimo. E aí a gente estava falando então da Olus. Isso. Né? O pessoal que está assistindo, OLOS. Isso. É como a gente fala. Né? O que faz a Olus, Paulo? Olus é um fabricante de soluções voltadas para contact center. Soluções unificadas para contact center. Então ela engloba soluções para discador, gravador, DAC, URA, soluções e-mail, chat, SMS. Quer dizer, o que a gente pretende é ser pretende e temos conseguido ser uma empresa de soluções diferenciadas para esse mundo do contact center. Soluções unificadas aqui no Brasil agora ganhou força e tem sido, vamos dizer assim, a nova geração de solução onde ela consegue lidar muito mais fácil com todos os meios de comunicações mais atuais,
de Facebook, e, vamos dizer assim, ela é muito mais aderente, muito mais fácil de você expandir e atingir a esses novos meios de comunicação. Seja no redes sociais, então ele já está pronto para isso. Tem funções de redes sociais também. Já temos vamos dizer assim, um dos pontos principais é de gestão de imagem de uma determinada empresa, seja ela positiva ou negativa, você conseguir monitorar o que acontece nas redes sociais, seja Facebook, Twitter e os canais, como que as pessoas elas elogiam ou fazem suas reclamações por esses meios, e a empresa consegue monitorar o seu nome dentro dessas redes e tomar ações já se antecipando essa condição. Quer dizer, não deixa com que um determinado problema se expanda, e consegue também medir as suas ações de marketing por meio dessa ferramenta. Então, é uma coisa que tem assim tudo a ver com o que a gente faz, porque o Contact Center hoje é uma forma de você se relacionar, a sua empresa se relaciona com o mercado, como que ela atinge os seus clientes, os seus possíveis prospects, né? Pegar os prospects e como conhecer o seu mercado e tentar atingi-los. Então, mídias sociais não tem como, é um ponto necessário para que e ela está muito mais próximo do cliente. O ponto mais próximo do cliente hoje na maioria das empresas é o Contact Center. Perfeito, está ótimo, né? Damásio, vamos falar um pouquinho de você. Eu conheço você já desde a década de 90 aí. Pois é. Né? Acho que você terminou o fundamental e já puseram você para trabalhar aí na área de call center aí, né? É verdade. Tá. Então, por favor, fala um pouquinho sobre você para os nossos internautas aí. Tá joia. Na verdade, eu também comecei na década de 90, mais precisamente 93. Eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei junto com o Paulo, também por sinal. Foi na Alcatel. Na época, eu comecei na área de treinamento, depois fui para na área de marketing. E eu ingressei na área comercial mesmo, na Lucent. Perfeito. Onde que... foi lá que eu te conheci. Foi, verdade. Foi uma boa escola. Eu permaneci durante vários anos na empresa, vi a criação da Avaya, que foi um spin-off da Lucent, e foi onde que eu realmente cresci bastante profissionalmente dentro da empresa. Fiquei durante 7 anos, até assumir o comando da Melita, que virou Concerto, que virou Aspect, onde que eu tinha responsabilidade no Brasil e no Cone Sul. Então, todo Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, essa era a minha responsabilidade de atuação dentro da Aspect, que foi mais uma vez a segunda vez que eu tive a satisfação de trabalhar com o Paulo, que ele era o cabeça de comercial da Corsidian, que era o principal parceiro que a Aspect tinha na época, e era tão relevante que acabou adquirindo a operação deles, né? A Aspect adquiriu a operação da Corsidian há 2 anos. E foi quando a gente voltou a conversar literalmente para transformar a boa experiência que a Olus estava tendo no desenvolvimento na ferramenta e para colocar isso literalmente no mercado, né? De uma maneira abrangente, de uma maneira eficiente. E foi assim que a gente começou a criar uma unidade de integração dentro da unidade de desenvolvimento da Olus. Perfeito. Então, essa é a minha trajetória dos meus... Nos encontramos 2 vezes. Uma foi lá na Alcatel, né? Essa é a terceira, né? Essa é 2 vezes, essa é a terceira vez. É bacana, resultado de uma boa parceria, né? Tá certo. Então, ok. Aí a gente está vendo a história de 2 executivos aí que foram bem sucedidos aí no meio empresarial, né? Fizeram uma boa carreira empresarial, né? E agora resolveram enveredar então como empresários, né? É mais ou menos esse o enredo aí do filme? É mais ou menos, né? É mais ou menos. Porque, assim, o que nos levou... Primeiro, o que levou vamos dizer assim, ao desenvolvimento da Olus, ao surgimento da Olus?
existe uma demanda, assim, nada é eterno no meio da tecnologia. Então, nós estávamos até comentando outro dia com um colega, antigamente os nossos pais, né, trabalhavam em empresas e multinacionais e passavam 30 anos e se aposentavam nessa empresa. Exato. Por quê? Porque as coisas eram bastante, vamos dizer assim, parecia ser perene, né? Então, e não mudava, a tecnologia não mudava também. Então, assim, se era fabricante de carburador, então era carburador, evolução do carburador, mas era sempre a característica, até que a tecnologia da informação e toda essa revolução que o mundo, a internet trouxe, vamos dizer assim, nada é permanente. A mudança, ela tem que ocorrer a cada dia. Mas não é a mudança o que tem que ocorrer a cada dia. Você tem que estar ligado na tecnologia, você tem que estar inovando, você tem que estar criando, né? Você acompanhando tudo que está acontecendo em termos tecnológicos, mas principalmente você tem que estar próximo às necessidades do seu cliente. Esse é o segredo. Se você tem uma forma de atender e colaborar com o negócio do seu cliente, essa é, vamos dizer assim, a tua sustentação no mercado. É o que vai te dar uma longevidade. Se você tiver isso no seu DNA, de você tiver uma equipe, você ter no DNA uma equipe que seja criativa, que tenha conhecimento, que consiga renovar e sempre buscando entender as necessidades do seu cliente, colaborar com o negócio dele, e você tem a troca, a retribuição. É dessa forma que a gente pensa, e foi dessa forma que surgiu eu sempre pensei na Olus como... Ô Paulo, deixa eu só te interromper o seguinte. Há 2 anos atrás, muita gente falava para mim que agora não tem mais nada para fazer, porque já tem os fornecedores consagrados, eles trazem isso da inovação constante tudo quanto é lugar. Então no Brasil ninguém se arrisca a fazer nada, e vocês então começou do zero, né? No momento que todo mundo estava remando contra, né? Assim e tal, e começou isso daí. Então foi realmente bastante corajoso aí para essa empreitada aí. Sim, uma coisa que pode exemplificar muito bem isso, né? Antigamente se colocavam empresas lá num pedestal, e essas empresas são, vamos dizer assim, são pilares. Eu acho que continuam sendo, muitas delas continuam sendo, outras não. Nortel, por exemplo, é um caso, quem pensava que Nortel ia, num dado momento, ter a sua crise. E essa crise trouxe crise para todos aqueles que compraram da Nortel. E daí a sua continuidade, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, a tecnologia, esse mundo, ele tem oportunidades e tem coisas, apesar de falar do outbound, esse outbound tem que ser tratado de uma maneira mais atual. Tem que ter produtividade, você tem que ter qualidade do contato, qualidade da comunicação, você tem que ter controle, você tem que ter gravação, você tem que ter um conjunto de recursos, de funcionalidades conjugadas para que você possa tocar o teu negócio. Mais do que isso, você tem que ser aquilo que está acontecendo dentro da sua operação, você tem que ter controle, você tem que ter uma visão rápida do que está acontecendo, para você reorientar o seu ambiente como um todo, da sua estratégia de venda, a sua estratégia de cobrança, para você reestruturar e você mexer imediatamente. É isso que nós somos especialistas. Acho que a resposta do que o sucesso que a gente tem obtido é por conta disso. Então, há 2 anos e meio, com esse sonho de fazer essa empresa, porque todas as coisas concretas começam no sonho e depois trabalhar. O romantismo aí também, né? Do romantismo. Durante 1 ano e meio a gente ficou na prancheta e desenvolvendo, não fomos para o mercado, então foi puro investimento. E teve um trial também, não? Então, aí depois você tentar atingir uma empresa que você consiga falar assim, tem um produto e eu gostaria que você pudesse experimentar. E isso teve uma história feliz.
né, a confiança que a gente tinha de fazer uma solução. Essa solução, Kendi, ela é uma solução world class, ela nasceu para ser uma solução para atingir ao mercado não só brasileiro, mas uma solução que possa responder às necessidades do mercado como um todo. Lógico que tem algumas características específicas do mercado brasileiro, mas o que a gente tem em termos de funcionalidade serve para qualquer país ou qualquer região. Então, quando terminamos a primeira versão e ela se colocou pronta, eu entrei em contato com alguns presidentes de empresas que eu conheço, e um deles, legal, foi a Vidax. Paulo, tudo bem, vamos testar o teu produto. E acho que a gente foi muito feliz nisso, porque passava num momento onde ele necessitava de uma solução que tivesse desempenho, que fosse mais fácil de implantar, que fosse mais fácil de gerir. Produtividade, né? Produtividade é o ponto fundamental, né? E aí isso a gente conseguiu ter, numa dessas operações, fomos 17% mais produtivo do que um concorrente, vamos dizer assim, top de mercado. Então isso era um dos segredos já do teu produto já, né? Eu acho que a prova de fogo. Foi a prova de fogo. Foi uma comparação foi bem feita. Tá. Por quê? Porque ela partiu de parâmetros de comparativo foram iguais para os dois, né? Então foi feito e o período de comparação foi extenso, foi mais de um mês. E sempre acompanhando, vendo se não havia nenhuma distorção, ou por conta era uma campanha ativa de vendas, ou por conta do mailing, ou por conta dos atendentes que estão do lado do equipamento X são melhores que o outro. Então havia troca de atendentes de um lado para o outro. Então quando terminou, passou a régua, conseguimos atingir um resultado expressivo, de tal forma que motivou a Vidax a tomar uma decisão de expandir as operações. E aí o desafio não foi só esse, né? Você está falando de escalabilidade também, né? Escalabilidade. Nós começamos com um comparativo de 100 posições contra 100, e hoje nós temos numa só plataforma 2.160 PAs numa só plataforma. Uma solução multi-empresas. O primeiro ponto talvez seja realmente a produtividade. E aí realmente é a prova de fogo, ou seja, se a gente não fosse tão produtivo quanto necessário, a gente ia ter que redesenhar o produto completamente, que era como o partir do zero. Ele tem que ser o melhor em produtividade. Só que só produtividade não resolve, ele tem que ser escalável, ele tem que ser estável, né? Quer dizer, não adianta ele ser uma Ferrari funcionar uma vez por semana, não adianta absolutamente nada. Então essa que foi a engenharia e o segredo de como trazer do sucesso, né? Ter 2.000 pessoas logadas, falando com diversos produtos de vendas de clientes diferentes numa só plataforma. Por um lado, traz todos os benefícios de facilitar a gestão. Por outro, poxa, eu estou colocando essa estrutura que tem que ser robusta para suportar, tanto em termos de desempenho, quanto em termos de disponibilidade. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir todos esses requisitos e a gente estou muito confortável, entende, com a capacidade de atender as necessidades do mercado. Então aí volta um pouco àquela questão. Em termos de solução, tá? Já estamos no mesmo nível das 3 melhores empresas de soluções para esse mercado. Nós não devemos absolutamente nada em termos de funcionalidade, muito pelo contrário. O que a gente tem trazido em termos de funcionalidade são questões, vamos dizer assim, inovadoras, que vêm ao encontro da necessidade
desse mercado, do negócio. Tá ótimo. Ô Paulo, daqui a pouco a gente vai falar aí como é que foi o crescimento da Vidax e por conseguinte o crescimento da Aulus também, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, tá? E voltamos aí. Internautas, nos aguardem aí pro próximo bloco aí. Até já. Fim de semana chegando e você não sabe o que fazer? A gente tem a solução. Zoom aqui na Clique TV. Dicas e entrevistas. Toda quinta-feira a partir das 6 da tarde, aqui na Clique TV. Eu, Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Olá, internautas, estamos ao vivo no TV Call Center e temos a honra de ter aqui o Paulo Godoy, né, e também o Alessandro Damasio, tá, da diretoria da Aulus. Né. O Paulo, quando vocês fizeram os testes na Vidax, tiveram que enfrentar realmente uma grande prova de fogo, porque é um avião em pleno voo, que você tem que estar abastecendo, né, não pode deixar o avião cair e tem que continuar mantendo uma rota de voo ainda melhor ainda, né? Isso aconteceu com os outros clientes também, não? Eu acho que então, o fato do sucesso na Vidax nos, vamos dizer assim, nos permitiu atingir o mercado. Foi aí que vem toda essa estrutura com o Damasio para atingir esse mercado. Né? Então esse trabalho a gente começou praticamente o que intensamente há uns 5 meses, né? Assim, aí vamos estruturar e para atingir o mercado. E a resposta foi muito boa. Já vista as conquistas que a gente, de logos que a gente já conseguiu. CSU, Alma Viva, recentemente acho que a Última Activity. Então, e aí tem alguns, vamos dizer assim, bem encaminhados, aí, bem interessantes. Bom, o que é fácil de apresentar o produto? Primeiro, quando a gente apresenta o produto, a gente apresenta ele de uma forma estruturada. A gente não faz simplesmente uma apresentação de PowerPoint. A gente apresenta o sistema funcional. Quais são as funcionalidades, desde da criação, como você monitora todos os estágios da operação, em tempo real, histórico, como você consegue atingir uma pessoa, como que elas essa chamada é transferida para um atendente, o
que acontece com todo o encaminhamento da chamada, quais são as funções inusitadas que a gente pode fazer nesse encaminhamento. Tudo isso a gente apresenta de uma forma vivencial, não é uma coisa que apresenta em PowerPoint. Isso já dá uma boa, eu diria, já dá uma confiança para o cliente que está recebendo essa informação, né? E, Damaso, outro ponto importante é como a gente faz para deixar confortável a tomada de decisão pela gente. A gente coloca como desafio, a gente apresenta a solução, está aqui, ó. Então, na realidade, você facilita também a área de TI. Para a área de TI, ela tem alguns benefícios aí em ter uma solução basicamente customizada, né? Na verdade, eu acho que até é um misto, é TI e negócios, porque o que aconteceu na Vidax, que eu acho que no mínimo aguça a curiosidade. Acho que cada apresentação a gente vai aguçando um pouquinho a curiosidade para falar, ué, quem são esses caras? Nunca ouvi falar neles. Como é que agora veio, né, que era a sua pergunta anterior, como é que em 2 anos eles estão fazendo coisas que empresas não fizeram há 20? E brigando com multinacionais consagradas. Correto. Né? Algumas delas a gente mesmo trabalhou no passado. Ou seja, a gente está trabalhando da maneira mais eficaz possível e conquistando espaço, e o espaço é conquistado literalmente na confiança que as pessoas têm, primeiro nos executivos, depois na referência. A referência da Vidax tem um peso muito grande, porque eles são movidos à produtividade, eles são movidos a resultado. Então, o fato deles terem a nossa tecnologia em praticamente todas as posições deles é algo extremamente relevante, ao ponto, né, de conquistar a confiança nos nossos prospects. Mas o fato é que, depois disso tudo, a mesma situação que a gente viveu na Vidax, a gente acaba vivendo em todos os outros, que é o próximo passo tá bom, vem até aqui, prova que você é melhor mesmo. Sim, ok. E esse tem sido a nossa história, o que faz com que a cada cliente que a gente conquista não é um logo, é uma história bacana para contar. Então, por isso que a gente está se formando com uma força muito, muito bacana para o mercado. Parabéns por toda a vibração de vocês aí. A própria Vidax, eu acho que ela é uma referência importante, porque a Vidax é considerada a maior empresa de vendas por telefone do Brasil, se não na América Latina. Isso, assim, eles são muito bons, né? Então, são referência para várias outras empresas. Então, o fato desse sucesso facilita muita coisa. Mas, de qualquer maneira, acho que isso é o ponto mais importante para mim. Bom, legal. Depois de passar todas as fases, daí do conhecimento mais profundo do nosso produto e tal, a gente apresenta aí sim uma forma de você quer avaliar para tornar confortável a decisão. Então, e esse é um período de que não só de conhecimento do nosso sistema e como ele funciona, se o emprego dele trouxe a produtividade, trouxe os benefícios, pode trazer os benefícios que ele necessita ou que ele deseja, e também nos conhecermos com o atendimento, né? O atendimento comercial, o suporte, isso também a gente está tentando, né? E acho que estamos tendo sucesso nisso, fazer uma empresa estruturada de tal forma que não é só o produto, é o produto e o atendimento comercial, de suporte, está presente dentro do cliente, sempre com o intuito de quê? De colaborar. Essa vamos dizer assim, é o que tem norteado o nosso... Bacana. A gente tinha comentado um pouquinho sobre isso daí, e eu fiz uma anotação aqui, eu queria falar sobre isso daqui, né? Eu vejo que existe um discurso sobre redução de custos operacionais
ou aumento de receita, que é isso que o empresário quer escutar mesmo, né? É bem semelhante dentro dos provedores de tecnologia, né? O que se deve dificultar o processo de decisão dos prósperos ou empurrar o ólos em direção ao padrão, né? Um tipo de um commodity, onde o principal fator da tomada de decisão é o preço. Você concorda com isso? Como é que você escapa? Então o cliente ele quer o melhor produto, maior produtividade, mas sempre o menor preço, né? E muitas vezes ele fala, não, tecnologia é tudo igual, né? Como que você sai? Acho que esse é uma das, se me permite, acho que dos principais benefícios que a gente tem em colocar a solução dentro da casa do cliente, deixar ele pilotar, ele perceber, é esse. Eu acho que esse não é uma armadilha, eu acho que ele é um câncer na tomada de decisão, porque a partir do momento que eu compro uma tecnologia como commodity, eu estou contribuindo para que o meu serviço prestado tenha a imagem igual de um commodity. Então, o que vai realmente nortear a qualidade do atendimento, literalmente a importância do atendimento ao cliente, a proteção da marca, o desempenho em cobranças ou a capacidade das vendas, um leilão? Assim, uma das coisas que também a gente apresenta fortemente sobre esse aspecto de produtividade e redução de custo, né, é que tem uma conta nessa história, né? Se você pegar uma PA provida, o custo dela percebido pelo cliente, o quanto custa uma solução como a nossa dentro desse ambiente. Então, às vezes vai melhorar a imagem da empresa também, né? É aquela história, a solução do que da PA provida, o custo lá que é apresentado, nós representamos o quê? 3 a 4%. Então, veja, às vezes nosso preço não é o preço mais barato, nem desejo trabalhar por preço. O nosso preço é colaborar para o cliente. Ele tem que ser percebido a qualidade, percebido a produtividade, o valor que a gente está apresentando. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está vendo isso, a diferença entre o nosso preço com o concorrente mais barato é pouco. Sim. Porém, o estrago que essa solução pode inserir dentro do call center pode provocar custo telefônico elevado, pode provocar improdutividade, descontrole, que esse, vamos dizer assim, preço mais barato sai caro. Então, eu acho que o nosso discurso não é esse de preço. Nosso discurso é, produtividade, qualidade, inovação, trazer funcionalidades novas, caminhar para uma nova forma para que você possa atingir o teu cliente, as diversas formas que estão se apresentando no mundo moderno. Então, preço é uma componente, sim, e eu acho que a gente está adequado. Perfeito. Mas não é para ser vamos dizer assim, conquistar o mercado por conta do preço. Não é essa... Eu acho que se chegar no final e for uma decisão unilateral voltada para o preço, alguém não fez o trabalho como deveria ter sido feito. Ok. Alguém está vendendo mal e com certeza alguém está comprando vai mal. pagar isso daí. Caiu na fala comum do preço. Então, quando o preço é tudo, quer dizer, parte do princípio que tudo é igual. Solução A com B com C não tem diferenças, são tudo um arroz tipo 1, 2 e 3 no máximo. Então, isso é commodity. Né? Não é o nosso, vamos dizer assim, o nosso objetivo. Praia, né? Perfeito. Ô Paulo, quando a gente fala em empresa nacional, né, o pessoal fica um pouco preocupado o seguinte, mas e o time, né, e o suporte técnico? Né? Fala um pouquinho isso do time da Olos, né? Até o endereço onde vocês estão e tudo mais. Então, vamos lá. O time que trabalha comigo, eu já conheço. Assim, quando você vai jogar
um campeonato, vamos dizer assim, um campeonato permanente, vários campeonatos brasileiros que a gente vai jogar, mas não é só, a gente vai ter também outras copas internacionais para jogar. Perfeito. Então, qual foi a ideia? O que nos direcionou? Primeiro, trabalhar com pessoas que conheçam, por exemplo, desenvolvimento, que conheçam o traçado, conheçam do que se trata um ambiente de call center. Então, conhece tecnologia, conhece desenvolvimento, mas já tem experiência e vivência suficiente para isso. São pessoas que têm harmonia com o nosso objetivo. Então, a gente criou um objetivo macro, né, um master, o principal objetivo da Olus, qual que é? Então, a gente elegeu o objetivo, é ser uma solução world class nos próximos 5 anos. Ser uma empresa representativa para esse mercado. Então, quando eu busquei os profissionais que iam participar desse projeto, eu trouxe aqueles que eu confio, continuo confiando, que são extremamente competentes, são dedicados, comprometidos, que conhecem assim, fica muito mais fácil de eu traduzir uma necessidade, de traduzir uma ideia, colocá-la no papel e ela sair do papel e se transformar em realidade. Então isso foi muito fácil acontecer isso. Mais do que isso, quando a gente algumas orientações básicas do sistema, como a gente fez o código-fonte, que linguagem a gente utilizou, qual foi a primeira versão, para você ter ideia, ela foi feita em inglês, porque é uma solução multilanguage. Ela é multi-empresa e multilanguage, mas a primeira foi feita em inglês com o objetivo de que atingir o mercado internacional. Então, por quê? Se fôssemos apresentar uma solução, apresentá-la a primeira versão, apresentá-la para uma pessoa de outro país, uma linguagem universal seria em inglês. Então, o código-fonte foi escrito em inglês. A primeira versão saiu em inglês e agora que a gente tem, as versões já estão em português, em inglês e espanhol. Beleza, já está saindo agora nesse trimestre. Paulo, mas pelo que você falou, você vê, produto bom, né? Logo os concorrentes começam a observar, tá? E se algum deles tentar copiar o seu software? Assim, de novo, a gente nós estamos pensando sempre à frente. Tem muita coisa ainda por ser liberada em termos de funcionalidades e coisas inovadoras. Entendi. Então, sempre que a gente vai apresentando... Está fazendo igual o Intel, então. Está lá na frente já. Porque você tem que estar à frente. Por isso nós dividimos a empresa em duas. Né? Uma que o Damásio está conduzindo perfeitamente, que é a questão do atendimento. Atendimento comercial, suporte, toda a parte de relação com o cliente, com o mercado, é o Damásio que é responsável. Eu estou dentro desse meio, sim, mas sempre muito próximo ao pessoal de desenvolvimento, fazendo a comunicação do mercado para essa área de desenvolvimento, sempre pensar o futuro, pensar diferente, ou inovando, que é inovar, e pegar alguma coisa que já existe, mas se apresentar de uma forma nova ou conjugada com algo diferente e criando uma possibilidade diferente para um contact center, ou criando algo novo mesmo. Então eu acho que, e sempre o que? Voltado, enxergando as oportunidades. Então eu sempre estou próximo aos clientes. Isso às vezes eu deixo do seu pessoal, DNA, já, né? Eu deixo o pessoal meio maluco com isso, mas eu estou sempre ouvindo, quero a opinião do cliente. Se algo não está muito bem compreendido, vamos falar com o cliente novamente para sentir a real necessidade, porque às vezes ele pede, mas
o que o motivou a pedir esse, vamos dizer assim, essa necessidade? Qual é o foco? Entender um pouco antes talvez facilite bastante a forma como a gente vai apresentar a solução. Então, eu não posso me privar de ter esse conhecimento. Então, às vezes, e como somos uma empresa pequena, isso facilita essa minha relação com o cliente final. É importante até para traduzir e saber se estamos indo no caminho legal. Legal. Então, acho que uma funcionalidade ou outra, até o software inteiro, ele pode ser copiado. Mas eu acho que copiar o DNA, a característica da empresa, isso é um pouquinho mais difícil. Eu acho que esse que é a chave que as coisas estarem dando tão certo em tão curto prazo de tempo, eu acho que empresas são pessoas, né? Empresas são pessoas e o que a gente tem que ter um ambiente que é uma extensão da nossa casa. Exatamente. As pessoas têm que se sentir bem para produzir bem. Eu acho que a gente tem feito isso de uma maneira muito legal. Nós hoje temos uma equipe coesa, sabedora cada um tem as suas tarefas, sabem quais são os seus objetivos, são medidos, então tem campanhas de bonificação, de premiação, tem, não adianta, se o objetivo da Olus é que a Olus tenha sucesso, e a Olus tendo sucesso, todos aqueles que participam do projeto vão compartilhar esse sucesso. Bacana. Essa é a ideia. Então, não tem... aí volta aquela história. E a longevidade? A longevidade é manter esse espírito, é manter essa motivação, fazer com que essas pessoas, todo dia, quando chega na Olus, entra no ambiente amistoso, no ambiente harmonioso, comprometido. Não é pensar, são tudo mil maravilhas, não. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, cumprir, e todo mundo se cobra para atingir aquele objetivo. Então, é como fosse o mesmo barco mesmo, né? O mesmo barco, tem todo mundo remar para o objetivo. E eu estou lá como, vamos dizer assim, direcionando o barco, mas pergunto para cada um se eu não estou fazendo algo errado ou levando o barco, porque compartilhar a responsabilidade, quem está lá em cima é servir. Perfeito. E esse é a responsabilidade de quem está conduzindo o barco, é servir a todos que estão comprometidos com o objetivo maior da empresa. Tá bom. Paulo, você que teve assim sempre uma visão aí de longo prazo, né? Como que você vê a Olus daqui 5 anos? E também é o seguinte, empresas que começam a dar muito certo, ainda pequenas, né? O concorrente, se ele não consegue copiar, ele tenta comprar. Dá para você falar alguma coisa sobre isso? Não? Poxa, bom, não estamos nesse ponto ainda, estamos no ponto de desenvolvimento e, assim, penso sim, no futuro, se ele for somar, só toma um caminho, e acho que é consenso de todos lá, só tomar um caminho se esse caminho vier a somar, né? Então tem dois objetivos. Agora, respondendo a tua última questão, se uma empresa vier e nunca aconteceu, e eu não sei se isso possa vir a acontecer, mas se vier a acontecer, ela deve vir para somar, porque faz sentido comprar para finalizar. Eu já vi isso no passado acontecer com algumas empresas no Brasil. Tinha uma empresa que estava presente no Multitel e tal, que foi englobado pelo Alcatel e de repente sumiu o produto, sumiu o DNA, sumiu tudo. O pior, Paulo, que quem sofre isso é os clientes. É os clientes que então, eu não acredito nisso. Porque o Olus é o resultado de um sonho e está direcionado ao comprometimento, né? Ao comprometimento com o cliente.
O nosso cliente é que nos fez e que está. Nós estamos tendo, vamos dizer assim, nosso sucesso, o resultado do nosso sucesso é a aposta do nosso cliente no nosso trabalho. Ou seja, o sucesso da Olus é o sucesso dos clientes. Isso. Agora, ter assim, poxa, uma oferta que não venha somar, que não venha conjugar para ter mais resultado, assim, o que pela própria empresa e todos que participam dela, como que faz depois? Quer dizer, como que eu me readaptaria ao mercado depois de uma venda dessa? Perda de credibilidade, quer dizer, tudo aquilo que passo pensando todo dia sobre a empresa, sobre novas funções e tudo mais, não existe mais. Então, não acho que seja por aí, só se vier para somar. E eu acho que a forma como a gente tem desenvolvido o sistema para o futuro, para atender as necessidades, ela é totalmente up-to-date a tudo que está acontecendo nesse mercado. A gente tem atendido as nossas funções. Nós temos investido em desenvolvimento de processamento de sinal, Speech Analytics, tem funções, e esse Speech Analytics, uma solução para uma empresa nacional, é um arrojo, e a gente já tem uma equipe já voltada só para essa finalidade. Então, e é uma coisa que você não consegue obter resultado financeiro em questões de meses. Esse já estão investindo há praticamente um ano, né? Mas já tem alguns benefícios, são marginais, mas já tem benefício. Mas é uma coisa que é a longo prazo. A gente pretende só atingir uma primeira versão de um produto daqui a um ano. Então, isso demonstra para onde que a gente está indo. Um investimento, reinvestir no negócio para torná-lo grande. Ô Paulo, nós estamos aí no finalzinho aí do programa. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade e deixasse aí o e-mail, o site, né, o telefone que vocês quiserem, por favor. Bom, o nosso site é www.olus.com.br. Olus é O de Oswaldo, L de Lucas, O de Oswaldo, S de Sandra, olus.com.br. Lá diz o que a gente faz e quais são as características da empresa. Nosso e-mail, meu e-mail, pegodoy@olus.com.br, e o telefone é São Paulo 11 2281 1650. Perfeito. Tá bom. Eu agradeço aí muito, né, a presença de vocês. Só levar uma lembrança aí do programa aí, o livro Gestão Estratégica Contact Center, que foi escrito aí por 12 alunos de pós-graduação, né, da área. Esse daqui é o do Paulo, esse daqui do Damásio, tá? Obrigado, uma pequena lembrança. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos aqui. Pessoal, internautas aí que nos prestigiaram, tá? Eu vi que ninguém fez pergunta, né? Mas eu sei que o papo foi aí, muito legal, né? Estaremos de volta aí na próxima semana. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.